Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Quem aí já se sentiu em dois lugares ao mesmo tempo? Seu espírito está tudo resolvido, você sabe que Deus é Deus, mas a sua alma está meio aflita. Quem já passou por isso? Essa é a minha oração por mim. Se for por você, você diz amém. Eu peço que o Senhor livre a minha alma dos abismos. Mas Maurício, pastor, apóstolo tem abismo de alma? Não, se você tem abismo, o apóstolo tem cataratas do Niágara ou o que for. Porque, meu Deus do céu, os ataques estão aumentando. Mas glória a Deus. Alguma vez você já orou e não teve resposta? Alguma vez você já repreendeu o inimigo e parece que ele saiu 10 minutos e voltou? Alguma vez você, porventura, fez aquela oração forte, tentou resistir o inimigo, mas parece que você não tinha mais forças para continuar resistindo? E por último, alguma vez você orou e aparentemente as coisas melhoraram, mas algum momento depois ficou 10 vezes pior? Se uma dessas 4 perguntas que eu te fiz já aconteceu com você, levante a mão. De você orar e não funcionar, de você orar e ficar pior, de você orar e parecer que melhorou, e de você orar e parecer que você não tem força. Então é com você que eu quero falar. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Deus tem ministrado no meu coração, porque outro dia eu estava meditando e Deus me mostrou alguns códigos do inimigo dentro de nós. Eu gosto muito de ativar códigos de Deus, mas às vezes existem códigos que o inimigo acessa dentro de nós também. Como você sabe, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E alguns códigos que atrapalham a nossa autoridade começam com: o que você permite persiste. O que é isso, Maurício? Aquilo que você deixa entrar em você vai persistir dentro de você até um certo momento. Porque foi você que deixou entrar. Tem gente que fala: Deus me livra. Deus fala: não, livre-se você. Foi você que se meteu nessa. Segundo, o diabo pode até tentar te impedir, mas a derrota ou vitória está nas suas mãos. Porque o Senhor já te entregou toda a autoridade. Então não depende mais de Deus, depende do que você vai se posicionar. Terceiro, feche as portas que você abriu. Tem porta que você abriu. Tem porta de legalidade que você abriu nas suas emoções. Tem porta de legalidade que você abriu no seu físico. Não adianta eu pegar, olhar no espelho. Outro dia eu mostrei, eu estou fazendo uma sequência de vídeos e fotos para um lançamento que a gente vai fazer. E o pastor Cadu, eu mostrei para ele, falei: esse aqui ele deu risada. Literalmente eu estava pegando a banha da barriga. E ele falou: cara, o que você está fazendo? Eu falei: eu estou falando para mim mesmo que isso não me pertence. Aí ele: pô, mas como assim? Eu falei: porque essa porta fui eu que abri, não foi Satanás. Eu abri a porta daqui. Então veio para aqui. Quantos estão me entendendo? Porque não adianta eu pegar e olhar no espelho e falar: está queimado agora em nome de Jesus. Eu posso até fazer uma criolipólise, mas não adianta se continuar abrindo a porta. Então eu sou responsável por fechar cada porta que eu abri. Quem está entendendo? Eu gosto de dar um exemplo bem fraquinho ou simples para ver se você entende. Isso funciona no mundo espiritual, isso funciona. E por último, o que você deixou entrar é sua responsabilidade de tirar. Então, já te adiantei os 4 pontos da mensagem, para você não ficar ansioso. E para cada um desses pontos a gente vai ter antídotos e como que a gente vai resolver. Antes, fala comigo: Deus, fala comigo. E me dá algo prático, para eu ativar minha autoridade, até transbordar, em nome de Jesus. O nome da mensagem de hoje: e quando parece que não temos autoridade, o que fazer? Pergunta para o seu vizinho: o que fazer? Escreve você aí, que está em casa, o que fazer. Hoje nós vamos ver uma história conhecida de todos, baseada em Marcos capítulo 9, tá? Mas antes de nós estudarmos Marcos 9, eu queria que você pensasse comigo sobre a palavra autoridade. Esse é o mês de transbordar a autoridade. Você só transborda daquilo que você está cheio. Você já viu alguém com autoridade orando? Algumas vezes eu passei por isso e foi muito bacana. E graças a Deus eu sempre passei do lado legal, assim, né? Já sofri muito, mas não tenho memória de ter saído envergonhado de nenhuma batalha espiritual, assim, de, puxa, o Satanás venceu. Eu me lembro uma vez, uma senhora estava
pensando em se matar, estava endemoniada. E os filhos me ligaram, ela estava no apartamento, dentro do quarto. E quando eu cheguei, o demônio que estava rindo começou a gritar. Daí ele olhou para mim e falou: você está aqui. Eu falei: você se enganou. Eu só sou o jumento. Quem está aqui é maior do que eu. Aí gritou, não precisei nem orar. Outra vez, eu e um amigo meu, nós entramos no lugar e tinham mais de 10 pessoas orando e nada acontecia. Quando nós entramos, o demônio começou a gritar: eles estiveram com Jesus. Saiu correndo. Do que você está falando, Maurício? Eu estou falando de 2 assuntos distintos e nós estamos começando nesse mês e nos próximos meses nós vamos ver o próximo. Então já estou te dando um spoiler da sequência a nós. Esse mês é o mês de transbordar autoridade. Mas Deus não deu só autoridade para nós, Deus também deu poder. O problema é que o crente não tem noção da diferença entre autoridade e poder. Por isso esse mês nós vamos ficar falando de autoridade, para depois entender o que é poder. Porque sem autoridade, eu não uso o poder da maneira correta. Porque autoridade vem de uma palavrinha chamada autor, e nós vamos ver isso. A autoridade traz consigo responsabilidade. Quem fez o imersão, não estou falando de imersão profética, o imersão, quem fez o imersão ouviu minha palavra sobre autoridade, lembra? A autoridade começa com responsabilidade. Então pensa comigo, quando que a autoridade aparece? Antes de aparecer pela primeira vez na Bíblia, houve uma história no céu. Não está escrito em Gênesis meio. Que Gênesis 1 já começa com: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas antes de haver isso, a palavra de Deus registra pelo profeta Isaías e pelo profeta Ezequiel algo que aconteceu no céu. E o que acontece no céu? Um ser chamado querubim ungido. Ele quer subir e suplantar a autoridade de Deus. Ele quer ir acima do trono de Deus. E ele tenta criar uma revolta e diz: eu não me submeto mais à autoridade de Deus. Porque toda autoridade, ela é concedida. A autoridade que você recebe é a autoridade que você tem. Se você não recebeu, você não tem. A autoridade é alguém que tem autoridade, pode te dar. Por isso a Bíblia começa com Deus. Ninguém deu autoridade para ele, porque ele é autoridade. E ele é eterno. Mas tudo que existe, seja no mundo espiritual, natural, recebeu autoridade da parte de Deus. Quem está comigo? Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Romanos capítulo 13. Então, esse ser tenta subir acima do céu. Isaías descreve muito bem no capítulo 14, verso 13, e diz: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei nas extremidades do norte. Você reparou aqui eu, meu? Ou seja, toda vez que você está alinhado com a autoridade, não tem mais eu, somos nós. Por isso Jesus estava tão alinhado com a autoridade do Pai, que quando ele ensina a orar, ele não diz meu Pai, ele diz Pai nosso. E o pão é nosso. Toda vez que eu quebro o princípio da autoridade, é o meu umbigo que manda. Presta atenção. Deus deu uma responsabilidade para o homem no jardim. Cuidar do jardim, cultivar o jardim. Ou seja, o homem tinha autoridade sobre o jardim. O homem podia fazer o que quisesse no jardim, menos uma coisa: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual a primeira coisa que ele vê? Ele mesmo. Deus pergunta: por que você está aí? Ele fala: porque eu olhei para mim, me vi nu e eu tive medo. Porque eu ouvi a sua voz, então eu tive medo. Mas por que ele teve medo? Porque ele olhou para ele. Toda vez que eu passo a olhar para mim mesmo, eu só vou ver fraqueza, problema e dor. Quando eu olho para Deus, Deus me mostra como Ele me vê, mais que vencedor. Pensa comigo. Deus olhava um matador de crente e via ele um apóstolo. Miserável homem que sou. Quantos salmistas não falaram isso? Quantos profetas não disseram isso? E Deus olhando: vai nessa tua força, valente guerreiro. Olhe para o Senhor. O princípio da autoridade é continuar olhando para aquele que te comissionou, aquele que te deu autoridade.
A palavra autoridade aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis, quando o faraó vai entregar a autoridade para José. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Ou seja, autoridade, você não pode sair daqui e fazer uma carteirinha e dizer: agora eu sou autoridade. Sou autoridade pentecostal apostólica. Sou autoridade pastoral. Não, cara, alguém precisa te comissionar. Diga: autoridade vem do envio e do comissionamento. O que quer dizer isso? A autoridade está diretamente ligada à missão que foi dada. Sem nenhuma missão, você não tem autoridade nenhuma. Ou seja, você tem a responsabilidade de cumprir aquela missão daquele que te enviou. Quem está comigo? Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente assimilar certas coisas, mas o teu espírito já está entendendo. Essa palavra autoridade aqui é Natan. Diga Natan. Dar, pôr, estabelecer, garantir, permitir, atribuir, empregar, devotar, consagrar, dedicar. Ou seja, Faraó, que tinha toda a autoridade do Egito, por que ele tinha autoridade? Porque ele recebeu do pai dele. Um faraó sucede outro faraó, ele recebe ou porque ele conquistou e recebeu aquilo, então ele põe o José, estabelece José com a garantia de que José poderia pôr, estabelecer, dar, permitir, atribuir, empregar e fazer o que ele quisesse. Está comigo ainda, senhor não? Então a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra autoridade, ela mostra para a gente que a autoridade é um presente. Diga: autoridade é um presente. Mas é um presente que tem uma garantia. Eu estou te dando um presente e garanto que você pode abrir e fechar. Peraí, vem comigo, Novo Testamento. Jesus diz assim: ei, eu estou dando autoridade para vocês. Você pode abrir e fechar. O que você selar, está selado. O que você soltar, está solto. Autoridade com garantia. Quando Jesus está subindo, os dias antes de ir embora, ele já tinha morrido, ressuscitado, ele diz assim: ei, eis que vos dou autoridade para ir e fazer discípulos sobre todas as nações. E no final ele dá a garantia: eis que eu estou convosco sempre. Ou seja, no caso nosso, eu tenho uma garantia maior que todos os outros. Porque, por exemplo, José recebeu uma garantia de Faraó que ele podia fazer o que ele quisesse, porém Faraó não estava com ele o tempo inteiro. Quem está comigo? Diferente da gente, o Senhor disse que nos envia e Ele diz: eu estou com você sempre. Ele não deixa de vai embora, não, eu estou junto com você. A autoridade vem da raiz, como eu já disse, chamada autor. Por isso, Romanos, o apóstolo Paulo escreve: toda autoridade foi constituída por Deus, o autor da vida. Autoridade. O autor da vida te dá autoridade. Para quê? Para que você seja responsável por construir algo, ampliar algo, destruir algo. Outro dia eu dei a autoridade para o rapaz que presta serviço no sítio, de chamar uma máquina e destruir uma casa. Ou seja, eu dei para ele a autoridade e a responsabilidade de destruir uma casa. Então você pode dar a autoridade para alguém para destruir algo. Vai e destrói, essa casa está atrapalhando, uma casa velha que não tem mais o que fazer com ela, não presta. Só que eu não tinha um centavo para pagar a destruição. E aí alguns caras falaram: não, eu quero cobrar tanto por dia. Eu falei: louco. Aí esse rapaz, que é autoridade, virou e falou: AP, eu consegui pessoas. Eu falei: mas como assim? Ele falou: AP, eu consegui pessoas que vão tirar tudo da casa a troco do que tem lá. Eu falei: mas não presta. Aí ele falou: não presta para você, mas para eles presta. Então o cara tirou o telhado, levou o telhado embora, eu não tive que pagar um centavo. O cara tirou as madeiras, levou as madeiras embora, eu não tive que pagar um centavo. O cara tirou as portas, tá, e a máquina veio e em 15 minutos destruiu, eu não tive que pagar um centavo. Destruiu, limpou e espalhou para deixar tudo certinho para fazer casamento ali. Para fazer festa de aniversário ali. Fazer celebrações da igreja ali. Ou seja, eu usei a autoridade que eu recebi do meu pai, eu usei a autoridade que eu recebi de Deus, para delegar a autoridade para outro cara, que foi lá e usou essa autoridade e delegou para outros, e no final ficou tudo de graça. Olha para o seu vizinho e diga: tem vantagens em exercer a autoridade. Ou seja, nem sempre exercer a autoridade quer dizer que você vai ter que gastar. Você vai gastar tempo em ouvir as ideias do Pai, em ouvir as revelações do Pai. Quem está comigo? Números capítulo 27 e 20 é a segunda vez que aparece a palavra autoridade na Bíblia. A primeira vez é Faraó dando para
José, agora, em Números, Josué está recebendo a autoridade de quem? De Moisés. Põe sobre ele a tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Essa palavra aqui já não é Natan, é Hod. Diga Hod. Quer dizer esplendor, majestade, vigor. Ou seja, Deus está dizendo, Moisés, pega a tua majestade, teu vigor e põe em cima de Josué. E todos vão ver a glória que estava em você. Ué, e não é isso que Deus fala para Josué lá para frente? Fala, ei, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você? A minha glória vai com você. Minha majestade vai com você. Lá em Marcos capítulo 6, Jesus fala algo muito interessante. No Novo Testamento, quando Jesus escolhe os 12, depois de ter subido, orado, ele chama os 12 e passa a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes o quê? Autoridade sobre os espíritos imundos. Espera aí. Jesus deu autoridade para os discípulos sobre principados, potestades, forças espirituais da maldade, dominadores, tronos malditos. Quantos concordam? Jesus deu o quê? Autoridade. A palavra aqui é exousia, no grego, que quer dizer, Jesus deu licença, deu permissão para os discípulos. Jesus deu habilidade ou força com a qual os discípulos foram dotados e possuíam para exercitar o quê? Domínio sobre os demônios. É o que está escrito ali. Exousia também quer dizer o poder de reger ou governar. Ou seja, Jesus pegou e deu poder, mas para isso eles tinham que usar a autoridade sobre os demônios. Poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Jesus não disse como eles tinham que fazer. Jesus disse o que eles tinham que fazer. Vão, curem os enfermos. Vão, expulsem demônios. Vão, libertem os cativos. Então ele dá autoridade para exercitar o poder. Quem está comigo ainda? Tudo isso eu falei no domingo passado, nessa palavra que eu ministrei à noite na Casa MC São José, ativando a autoridade. Se você quiser ver completa a palavra, você entra aí no meu canal do YouTube e assista e veja com detalhes, tá bom? Mas vamos para o nosso capítulo de hoje, Marcos capítulo 9. Se você puder, abre a sua Bíblia. É importante você entender o que está acontecendo aqui em Marcos. Marcos capítulo 9 é um paralelo de Mateus capítulo 17. Marcos capítulo 9 começa com Jesus levando os discípulos, 3, Pedro, Tiago e João, para onde? Para o Monte da Transfiguração. Está certo aí? Abre sua Bíblia, não vai aparecer aqui. Marcos 9 começa com isso, com o Monte da Transfiguração? Sim ou não? Jesus leva Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração. Isso significa, então, que dos 12 discípulos, 3 estavam com Jesus. Quantos sobram? 9. Isso eu quero chamar a sua atenção, porque geralmente a gente desconecta uma coisa da outra. Porque quando a gente lê o que vai vir a seguir, um pai dizendo, olha, eu falei com os seus discípulos, dá a impressão que Pedro, Tiago e João estavam no meio, mas não estavam. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus em outra dimensão, em outro lugar, e os 9 estavam ali. Ou seja, vamos tentar ser bem romântico, tá? Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los dando o quê? Autoridade. Ou seja, todos os 12 tinham autoridade, sim ou não? Legal. Próxima cena, Jesus está lá no monte, parece Elias, parece Moisés, os 3 estão ali no chão, uau! E os 9 estão onde? No pé do monte. E os 9 estão exercitando a autoridade que eles tinham recebido. Sai demônio, sai enfermidade, sai isso, sai aquilo. Beleza? Até que chega um momento que dá ruim. E quando dá ruim, Jesus e os discípulos estão descendo. E algo acontece. Todo mundo começa a saudar Jesus. Oh, até que enfim, Jesus chegou. Uau, que legal, que bom. Poxa. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui já se sentiu como os outros 9?
Seu pastor levou 3 para o retiro, os 3 voltaram cuspindo fogo. E você está ali lascado, sofrendo. Gente, quando o pastor sai, dá pau na igreja. Eu lembro na Carvalho de Araújo, quando a gente começou, era direto. A gente ia viajar, eu e Lúcio, os demônios manifestavam, falavam, hoje não tem pastor. Aí os caras ficavam tudo com medo. Não é brincadeira. Uma vez eu voltei de viagem, tinham quebrado todo o meu gabinete. O demônio esculachou. Aí chamaram os vizinhos lá da igreja, não vou falar que denominação, que é chato, porque na hora que o cara foi entrar lá, foi que daí quebraram o meu gabinete. O demônio ficou mais forte e bateu. Depois, anos mais tarde, a gente foi descobrir que o pastor estava em adultério. E ele foi lá tentar expulsar o demônio. Né? E Jesus deixa claro, ei, aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Para eu ter autoridade, eu tenho que estar limpinho. O demônio não pode acessar o código dentro de mim. Quem está comigo? Agora, quem já se sentiu como os 9? Parece que o seu pastor levou você o outro para o lugar e você está ali. Estou trabalhando para caramba. E só aqueles caras sobem a montanha. Parece que Jesus está com os preferidos dele, sim ou não? Está aqui, meus queridinhos. E eu estou aqui me lascando. Estou na escala. Jesus foi lá, levou os 3 para a glória e nós aqui. Mas como você sabia que era glória? Bom, no mínimo, alguma coisa boa acontecia. Porque toda vez que Jesus saía, alguma coisa boa acontecia. E eu garanto que com Jesus, os caras não estavam passando muita vergonha, não. Aí Jesus chega, presta atenção. Presta atenção. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. Gente, os caras estão ali, o pai está desesperado, o filho se joga no fogo, o filho está endemoniado, o filho está com um problema e os caras estão discutindo. Pega esse código, preste atenção, os religiosos estão sempre discutindo, mas nunca procuram uma solução. Não, mas é antes ou depois da tribulação? Não, mas no grego ou no hebraico, cara, eu não quero saber, eu quero que meu filho seja liberto, eu quero que minha mulher seja curada, eu quero a solução dos meus problemas. Discussão não resolve. Quem está comigo? A galera ficou surpresa de Jesus chegar, e aí, um entre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito. Como é que era o espírito? Peraí, como é que era o espírito? Mudo. Ou seja, esse espírito está ali, mas não fala nada. E não conta para a gente o que ele está fazendo. Ou seja, não dava nem para fazer entrevista com o espírito. De onde você vem? E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Aqui a gente tem Jesus, tem um pai, seu filho, pelo que dá a entender, tem epilepsia. Em algumas versões da Bíblia chama de lunático. Num outro texto paralelo diz que esse espírito jogava o menino no fogo, na água, para tentar matá-lo. Por que nos dias de Jesus esse espírito se chama lunático? Pelo simples fato que eles estudavam os tempos e estações através das luas e das mudanças do calendário que era o próprio céu. E eles notavam que certas manifestações aconteciam mais frequentemente na lua cheia. Hoje em dia aqui, alguém trabalha com medicina, trabalha enfermeira, alguma coisa. Alguém já notou entre vocês, nas mudanças de lua, alguma coisa acontecendo? Isso acontece? Fica pior? Eu gosto de usar a ciência, gente, para não achar que o pastor ficou louco, não tem o que fazer. Por que a gente não entende disso? Porque a gente não estuda tempos e estações, é porque o nosso calendário está aqui, nosso calendário está no papel. O povo de Deus não tinha que olhar para o céu. E eles notavam, deu lua cheia, parece que a galera piora. Deu lua assim, parece que a galera fica ruim. Porque existe um poder cósmico, diga poder cósmico.
Gente, eu estou muito empolgado porque eu estou terminando de terminar a nova estação do Tempos e Estações. Está muito bacana, porque a gente está falando totalmente diferente. Até porque você precisa se atualizar. Um dos livros que eu vou citar ali chama-se Os Deuses Estão Entre Nós. É muito bacana, porque é um dos livros mais atuais que existe para falar do que nós chamávamos de trono maldito, mas a Bíblia já chamava de deuses. Não são poucos os textos, e quem não é do tempo que cantava corinho, que falava que o Senhor estava sobre todos os deuses? A gente já cantava isso na igreja. Em igreja tradicional a gente cantava isso. Então nós precisamos começar a entender essas batalhas, porque elas estão piorando e o Satanás sabe que a igreja ainda é muito ignorante sobre isso. Aquele povo observava os ciclos da lua e viam as ações dos inimigos. Beleza. E agora, o que eu faço com isso, Maurício? Primeiro, preste atenção em tempos e estações. Preste atenção no calendário de Deus. As coisas não acontecem por acaso, elas vão se repetindo. O inimigo vai usando os mesmos padrões, porque ele sabe que a gente ainda não se armou. Sabe por que nós ficamos tão alheios a isso? Simplesmente porque ainda somos ignorantes. Na hora que Deus ativa em você o conhecimento, você nunca mais vai perder nessa área. Eu posso ouvir amém? Quando Deus consegue ativar o conhecimento em você, Ele te dá sabedoria, força, habilidade, te dá autoridade para usar esse conhecimento. Então, bora continuar. Jesus pergunta para o pai algumas coisas muito chave aqui. Perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância. Por que é importante saber isso? É quando que entrou. Porque se entrou na infância é de um jeito, se entrou na adolescência é de outro. Se nasceu desse jeito, entrou no ventre. Porque Deus não criou a pessoa desse jeito. Posso ouvir amém? Em algum lugar entrou. Jesus vai descobrir qual lugar. Segundo, muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Espera aí, Jesus perguntou para o cara o que ele achava de Jesus? Não. Porque o próprio cara estava dizendo: Jesus, vem cá, os teus discípulos não deram conta, dá conta. Só que no meio disso tudo, ele solta aquilo que nós vamos ver no fim. Se tu podes. Percebeu o que o pai perguntou? Se podes. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que? Ele não está dizendo para o pai outra coisa, eu não sei. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse demônio: sai, e ele vai sair. Era o que Jesus está dizendo, basta você crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, eu creio, mas ela não é suficiente. O que eu estou crendo não é suficiente. Por quê? Pergunta para o seu vizinho: por quê? Agora você responde, fala: no fim ele vai contar. Espera aí, então vem comigo. O cara disse que tinha fé? Sim, ele cria. Mas ele disse que não tinha toda a medida. Então, espera aí. Nós vamos transbordar em autoridade. Você já tem. Por que você não está cheio dela? Porque tem outra coisa que está atrapalhando. E se você entender isso aqui, metade dos seus problemas acabaram. Porque eu sei que os meus já estão acabando. Porque eu estou fazendo, desde o dia que Deus falou isso comigo, eu estou fazendo a mesma oração. Eu estou fazendo a mesma oração. É um decreto sobre a minha vida. Porque eu só quero transbordar o que Deus tem para mim. Eu não quero transbordar outra coisa. Só quero transbordar o que Deus deu para mim. O que fazer quando parece que não temos autoridade? Quem já se sentiu assim? Cara, eu não sei o que fazer. Parece que eu não tenho autoridade nessa área. Preciso chamar alguém. Na cidade em que eu morei, Pindamonhangaba, por muitos anos havia um pastor apenas que tinha autoridade sobre os demônios. Pelo menos que era conhecido. Era o pastor da primeira igreja batista. Não orava em línguas. Para ele, talvez meu livro, Tempos e Estações, seja uma baita heresia, que ele vai chamar de horóscopo. Mas ele tinha muita autoridade sobre os demônios. Era assembleano, era quadrangular, era o que fosse. Manifestava o demônio, chama o pastor da primeira batista. Ele ia lá, pá, os demônios iam embora.
até que aconteceu algo. E ele perdeu a autoridade. Cuidado para não perder aquilo que Deus te deu. Eu vou repetir, cuidado para não perder aquilo que Deus te deu. Eu já estou te dando um spoiler de uma próxima mensagem. E você vai saber a resposta. O que o homem perdeu no Éden? Autoridade. Simples assim. Mas o que fazer quando parece que a gente não tem autoridade? Primeiro, reconhecer a falta de fé. Eu tenho que reconhecer, eu não tenho fé suficiente. Ou seja, eu tenho até o documento legal para usar isso, mas eu não tenho como pagar esse preço. Então, peraí, deixa eu tentar te explicar. Você acabou de receber uma doação de um apartamento que vale R$500 mil. Quem aí trabalha com imóveis, quanto custa o imposto aqui para transferência? 4%? Dá quanto aí, pastora? 20 mil? Quantos aí, hoje, se recebesse um apartamento de 500 pau, não tem 20 para pagar a transferência? Você entendeu a comparação? Autoridade você tem. Você só está sem fé. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Reconhece, Senhor, eu não tenho isso. E agora? O que eu faço? O pai do menino tinha chegado para os discípulos e pedido: expulsa o demônio do meu filho, expulsa esse espírito imundo, esse espírito mudo. Jesus já tinha dado autoridade para os discípulos, sim ou não? Vou perguntar de novo. Jesus já tinha dado autoridade para os discípulos? 3 capítulos antes. Por que esses caras não conseguem? O que você permite, persiste. Como assim o que você permite, persiste? Aqueles discípulos permitiram que algo além da autoridade estivesse dentro deles. E olha o que está escrito. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Gente, isso aqui dá stand-up comedy. Como que você fala para um espírito surdo? Vamos pensar. Vamos sentar e, digamos, você convidou o seu amigo cético, ateu. Ele vai falar: vocês acreditam então que o espírito surdo ouviu? Diga: a palavra do Eterno entra em qualquer frequência. No natural, o demônio não ouve, mas no espiritual ele tem que entender. A frequência de Jesus entra, porque ele é o criador de todas as coisas. Então quer dizer que ele curou o demônio? Talvez. Talvez não esteja escrito, então Jesus primeiro curou o demônio e depois mandou o demônio embora. Mas que o espírito no natural era surdo, não ouvia ninguém. Mas Jesus, ele tem que ouvir. Ei, você lembra quando eu contei a história, quando nós entramos no lugar e gritaram: eles estiveram com Jesus? Os demônios sabem quando você esteve com Jesus. Os demônios sentem o cheiro de Jesus. Sabe com quem você anda. Você pode falar, gritar, usar roupa bonita, feia, sapato bom, sapato ruim. Nada disso influencia. Sabe o que influencia? Com quem você andou. Quem você permitiu entrar. Porque com quem você anda, você permite entrar nas maiores intimidades. Você conta os segredos. Diga para o seu vizinho: problema sempre nós vamos ter. Mas como assim problema sempre nós vamos ter? Todo mundo tem problema todo dia. Desde que o homem caiu, a terra está cheia de problema. Diga para o seu problema: vai e nunca mais volte. Mas espera aí. Foi o que Jesus disse: sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Ei, fica de pé. Eu não sei aonde está o teu problema.
Mas igual esse menino, ele melhorava, depois voltava. Ele melhorava, depois voltava. Ele melhorava, depois voltava. Porque nunca ninguém disse isso para ele: vá e não voltes mais. Espera aí, o que você permite, persiste. O pai permitia que voltasse. Quem era a autoridade sobre o menino? Era o pai. No dia que foi embora, falou: não volta mais. Mas ele não usou a autoridade dele. Jesus usou essa autoridade: vai e nunca mais volte. Diga: problemas. Eu não sei para quem você está falando, se é natural, se é emocional, se é financeiro, se é familiar. Diga: problemas, vão embora e nunca mais voltem. Mas peraí, pastor, tem problema que não vai embora, assim, de tipo, eu abri aqui e pá, acabou, cancelou a dívida. Não, Deus vai te dar dinheiro para pagar e nunca mais você dever. Mas é um processo. Então diga: problemas. Agora você põe a mão aqui na tua mente: vão embora e nunca mais voltem. Põe a mão no teu coração e diga: problemas, vão embora e nunca mais voltem. Põe a mão no teu braço e diz: problemas, vão embora e nunca mais voltem. Se você crê, aplaude a Jesus. Gente, se acabasse o culto aqui, estava ótimo. Mas senta porque piora. Como assim, pastor? Piora. O que fazer quando parece que piorou? Uma das perguntas que eu fiz lá. Você ora, parece que piora. Melhora na hora e piora. Olha o que aconteceu. E ele, clamando, agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto. A ponto de muitos dizer: morreu! Pensa na cena. Jesus vai e não volta. Aí você para pensar: peraí, eu prefiro meu filho com ataque epilético do que morto. Imagina 30 segundos de desespero daquele pai. Rapaz, morreu. E agora? Qual que era o segundo código que o inimigo acessa mesmo? O diabo pode até tentar te impedir, mas a derrota ou vitória está nas suas. Qual que é o código que o diabo acessa? Não, está tudo na mão de Deus, já entreguei na mão de Deus. Não, o Senhor está dizendo: eu já te dei autoridade. Levanta a tua mão e profetiza. Abre a tua boca, filha do homem, filho do homem. Abre a tua boca e profetiza. Jesus não só expulsou o demônio, mas o que ele fez? Mas Jesus tomando pela... Como é que ele toma pela mão? Com a mão. E Jesus disse: vocês vão fazer as mesmas obras que eu, ainda maiores. Diga: está na minha mão a minha vitória. O Senhor vai me dar vitória total. E eu vou glorificar o Senhor com essas mãos. Aplauda Jesus mais uma vez. Qual que é o antídoto? Use a autoridade que Deus te deu. Se Deus te deu autoridade para orar a primeira vez, piorou, ora a segunda. Ué, Jesus não orou para o cara saiu vendo a árvore. Jesus orou de novo. Continua orando até que... Inclusive, chegou a hora. Em São José nós já começamos, e eu quero começar aqui nessa casa, o jejum até que. Eu anunciei outro dia, mas não fiz oficialmente. Quantos aqui podem jejuar um dia por semana? Só um dia. Mas quantas horas? As horas que você puder. 12 horas, 14 horas, 16, 20 horas, 24. Quantos podem jejuar? Uma refeição por semana? Um café da manhã, uma janta? Um dia. Então, fecha os teus olhos e fala: Jesus, todo dia. Agora, você não precisa falar com a boca, mas você sabe qual é o dia que você está votando. Ah, não, eu quero jejuar 3 vezes. Beleza, é seu. Mas comece a jejuar um dia por semana, pelo menos. Mas eu vou jejuar pelo quê? Diga: jejum até que. Até que o quê? Aconteça os milagres que você está precisando. E a partir de hoje, todo mundo, quando vier trazer oferta e dízimo, escreve o milagre que você está precisando. Pega um papel e escreve: eu estou precisando disso. Cura na minha família, cura no casamento, estou precisando de milagre financeiro. Escreve. Nós vamos trazer, a intercessão vai orar toda segunda-feira, é isso, Sol? Toda terça, pastora Sol. Obrigado, pastor Aguinaldo. Toda terça a intercessão vai estar orando aqui. Mas nós vamos estar jejuando até que? Nessa semana, Carol, que estava grávida, 7 meses com metástase, já fez
já deu à luz a Laurinha, né? Laurinha passa bem, graças a Deus. E Carol já foi transferida para outro hospital, fazendo a quimioterapia, já teve alta e já está em casa. Assim nós começamos há quase 30 anos atrás, quando começou a aparecer gente com câncer, com AIDS, e nós começamos a jejuar até que. Foi assim que esse ministério começou e é assim que esse ministério vai continuar. Nós jejuamos até que. Nós jejuamos até que. Toda semana, minha esposa tem sido testemunha, ela, eu, minha casa, nós temos jejuado. Vários dias. Alguns dias 24 horas, alguns dias 12 horas, alguns dias 16 horas. Alguns dias passa das 24 horas, porque nós vamos ver os milagres. Nós estamos ativando uma autoridade até transbordar. Sabe quando que vai transbordar? O dia que você estiver passando no metrô, pá, o cara for curado. Você não vai precisar nem abrir a boca. Mas Pedro passou por esse negócio, a sombra dele curava. Porque não era mais a sombra dele, ele estava tão junto com Jesus, que era a sombra do Onipotente. Simples assim. Bora então todo mundo jejuar até quê? Diz, hoje começa a ativação dos meus milagres. Jejum até quê? Ué, Jesus respondeu. A gente vai ver o que Jesus responde. Use a autoridade que Deus te deu. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu, essa caça não pode sair senão por meio de oração e jejum. Diga, estou dentro. Não vou nenhuma vez mais deixar alguém na mão. E isso leva a gente ao ponto C. A autoridade precisa ser ativada. Isso depende de você. Seja fiel no jejum, seja fiel na oração, seja fiel no pouco que Deus te acrescenta no muito. Cuida da tua alma, cuida do seu espírito, cuida do teu corpo. Maurício, mas e os pontos 3 e 4? Feche as portas que você mesmo abriu. Para falar sobre isso, eu queria avançar um pouco os slides e voltar um pouco na história. Porque eu tenho esse ponto 3 e eu tenho o ponto 4. O que você deixou entrar é sua responsabilidade tirar. Eles são meio parecidos. Você abre a porta, mas nem sempre que você abre a porta você deixa entrar. Quantos concordam? Porque você pode abrir a porta e fechar na cara e falar, não quero, em nome de Jesus. Quantos concordam comigo? Quantos? Isso aí chama-se ser tentado. Pela sua própria cobiça. Você está ali, você está querendo. Aí você fala, não, isso não é de Deus, você fecha a porta. O problema é quando você deixa entrar. Tá certo? Eu creio que tem chaves e códigos aqui. Mas já que eu citei, cuide da sua alma, eu queria ler um texto e meditar numa história. O texto está lá em Tiago capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé, se você está precisando de sabedoria, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo, o que está escrito aí? Dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Volta aqui, peça com fé, nada duvidando. A palavra dobre é dipsukos. Dipsukos quer dizer alma dupla, mente dupla, vacilante, incerto, duvidoso, de interesse dividido. Maurício, como uma alma dupla? Eu só tenho uma alma. Sim, mas o seu cérebro tem dois lados. E seu cérebro faz parte da sua alma. Seus pensamentos, emoções, sentimentos, ideias, memória, tudo isso faz parte da sua alma. A alma dupla fala do seguinte, existe um lado do seu cérebro que é racional, e existe um lado do seu cérebro que é totalmente inspirativo, criativo, esse é o lado espiritual do seu cérebro. Quando o Tiago está falando isso, homem de ânimo dobre, mulher de ânimo dobre, ele está falando disso, onde tem uma guerra, onde o sobrenatural está dizendo para você pode todas as coisas daquele que te fortalece, mas a sua razão está dizendo, eu não consigo, eu não tenho, eu não posso. Quem está comigo? A palavra-chave aqui é dúvida. Muitas vezes o problema não está na incredulidade, mas sim na dúvida. Porque o que é incredulidade? Falta de fé. Diga ausência.
Ou seja, se eu não estou cheio de fé, tem uma falta de fé. No lugar dessa falta de fé, diga dessa ausência, eu deixo racionalmente entrar uma dúvida. Pensa comigo. Lucas capítulo 1 conta a história de um sacerdote chamado Zacarias. Esse sacerdote era do turno de Abias, ou Abib, que é o primeiro mês do ano, também conhecido como Nissan. E ele estava no sorteio para queimar o incenso no altar. Não era qualquer um. Tinham 24 turnos e cada turno era escolhido por sorteio. Alguém aí já teve a curiosidade de estudar como é que era esse sorteio, sim ou não? Já estudou como é que era o sorteio? Para o ímpar, palitinho? Como que era? Sorteio é o seguinte, vem cá, 6-3. Fica de pé, 6-3. Põe a mão para trás e põe um número. Legal. Quem tem o número mais próximo do meu aí? Bota aí. 4, 1, 3. Então você é que vai queimar o incenso. Era desse jeito. Coisa mais simples do planeta. Pode sentar. E o sorteio caiu para quem? Para o Zacarias. E o anjo chega, o Zacarias vai entrar lá, e ele tinha que cumprir todo o ritual, queimar o incenso, botar o fogo no altar, fazer todas as coisas. O que aconteceu? O anjo vira. Eu sou. Como era o nome do anjo mesmo? Alguém lembra? Você lembra o nome do anjo, o ministro louvou? Como era o nome do anjo? Gabriel. Como era o nome do anjo? Gabriel. E ele fala, ei, eu sou Gabriel, e o filho que você pediu, você vai me dar. Mano, o cara não tinha pedido nada ainda. Ele estava lá fazendo a parada, o anjo já veio com a resposta. Aí ele fala, ele não sabia, se ele largava a brasa, saia correndo para contar para a mulher. Porque o anjo não disse, descerá sobre ela o Espírito Santo. Ele disse, tu vai ter que ir lá, mano. Tu vai ter que comparecer. Aí ele estava todo feliz, já animou. Só que o anjo viu que tinha um negocinho dentro dele chamado... Então o que o anjo fez? Calou a boca dele. Eu não sei se você está pegando esse código. Muitas vezes não é a falta de fé, mas é o pouquinho de dúvida que você tem. Sabe por quê? A autoridade, ela é constituída, mas ela tem que ser manifestada. Peraí. Deus te deu a autoridade de se tornar filho de Deus, sim ou não? Como? Você tem que crer com o coração, mas o que você tem que fazer com a boca? Você tem que falar, proclamar, confessar, decretar, divulgar. O anjo sabia que aquele cara em algum momento ia falar, mas sim. Quando ele sai, os caras, o que aconteceu? A única coisa que ele pode fazer é escrever na tabuinha. E o resto, você já sabe. A irmã deu a luz. E só depois, Deus abre a boca dele. Expulse da tua vida toda dúvida. Expulsa da tua vida. Maurício, mas eu já mandei o problema embora. Beleza. Mas se tiver um pouquinho de dúvida, ele volta. Se tiver isso aqui de dúvida, fica de pé de novo. Põe a mão no teu coração. E fala, Senhor, me perdoe. Porque muitas vezes eu atrapalhei tudo com uma pequena dúvida. Eu não sei como vai ser, eu não sei de que jeito o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. O Senhor disse que eu vou fazer as mesmas obras e maiores. O Senhor disse que no meio das aflições era para eu ter bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, eu vou vencer. O Senhor diz que a sua destra de justiça está comigo. O Senhor diz que o Senhor me sustenta, me seca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão.
O Senhor me chama mais que vencedor. E às vezes eu duvido. Me perdoe, Senhor, não só a minha falta de fé, mas a minha fé não tem crescido porque eu dei lugar para uma maldita dúvida. E hoje eu te peço perdão e digo: saia toda dúvida da minha vida. Se precisar, põe a mão na cabeça, no coração, no umbigo, onde você achar. Diga: eu não duvido mais. Eu creio que os recursos vêm para o casamento, Vitória. Eu creio que os recursos vêm para o casamento, Pastor Gabriel. Eu creio que os recursos vêm, Roslane e Alcides. Eu creio que os milagres estão chegando. E que nós vamos transbordar em autoridade. Perdoa minha pouca fé, mas me perdoa minha dúvida. Dúvida, eu te tiro da minha vida. Você está ilegal no meu coração, na minha mente. Dúvida, onde você estiver, nos meus neurônios, na minha pele, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, saia. Saia, 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 saia. Eu rejeito toda dúvida. Diga bem alto isso: eu rejeito toda dúvida. Fala mais alto: eu rejeito toda dúvida. Fala mais uma vez: eu rejeito toda dúvida. Em nome de Jesus. Nos próximos 5 minutos, eu quero convidar você a continuar orando intensamente, com força, e vir selar essa palavra no altar como oferta profética. Sabe por que o Senhor está quebrando ciclos de falha? É um código tão simples, mas é muito poderoso. Diga: se preciso for. Diga: se preciso for, eu vou calar minha boca. Porque da minha boca não vai mais sair dúvida. Eu não vou materializar a dúvida. Eu não vou dar autoridade. Porque sabe como é que você dá autoridade? Liberando a palavra. Você dá autoridade para a cura vir? Liberando a palavra. Você dá